Continuando nossa aula sobre razões trigonométricas, né? Você observa que isso aqui, olha, isso aqui é uma razão. Por quê? Porque é uma divisão entre dois números, tá? E aqui é outra razão, porque é uma divisão entre dois números, e aqui é uma terceira razão, também divisão entre dois números. Vocês observam que os triângulos aqui são semelhantes, porque têm ângulos congruentes, correspondentes congruentes. Os matemáticos, é claro, eles não fizeram só 3 continhas para chegar às conclusões. Eles fazem muitas contas, tá? Muitas contas. E depois que fizeram muitas contas com vários ângulos, eles concluíram, então, eles resolveram nomear essas razões, tá? Porque eles viram que trabalhar com essa razão aqui era uma coisa boa. Então, eles resolveram nomear essas razões. E aí, a esta razão que eles encontraram quando dividiram o cateto oposto pela hipotenusa, eles deram o nome de seno. Deixa eu apagar porque tinha que ter deixado um espaço maior aqui. Então, eles resolveram chamar de seno do ângulo. Que ângulo que a gente estava trabalhando? O ângulo C. Este ângulo C vai ter uma medida, tá? Como eu não sei qual é a medida, eu vou deixar assim uma letra qualquer. Então, seno de um ângulo qualquer vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo C, dividido pela hipotenusa. Então, ao fazer essa divisão, a gente então encontra um número e esse número é chamado de seno do ângulo C. Aí eles resolveram dar o nome de cosseno do ângulo C, a razão que eles encontraram quando dividiram o cateto adjacente ao ângulo C pela hipotenusa. E resolveram dar o nome de tangente do ângulo C ao dividirem o cateto oposto ao ângulo C pelo cateto adjacente ao ângulo C. Tá? Então, essas razões aqui, cada uma delas recebeu um nome. Seno do ângulo C, cosseno do ângulo C e tangente do ângulo C. Vamos ver um resuminho, então, disso, tá? Cadê? Tá bem aqui. Então, tem um triângulo retângulo ABC. Vejamos, então, algumas razões, seria razões trigonométricas, tá? Então, seno de B, então aqui está escrito abreviadamente, seno do ângulo B. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto a B? O cateto oposto a B é esse aqui, Bzinho, tá? E a hipotenusa é A. Então, B é o cateto oposto e Azinho é a hipotenusa. Cosseno do ângulo B é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É esse aqui, né? Então, o cateto adjacente é o C e a hipotenusa é o A. E a tangente do ângulo B é o cateto oposto B dividido pelo cateto adjacente, ó. Então, é B dividido pelo cateto adjacente, que é o C, tá? Aí, nós vamos abreviar o seno de B por sem B. Então, esse sem é a abreviatura da palavra seno. Nós vamos abreviar cosseno, que escreve dessa forma, com 2 S, né? Por cos B. E a tangente nós vamos abreviar por TG. Então, seno de B vai ser simplesmente sem B, que é igual a B sobre A. Cosseno de B é C sobre A, é cos B. E tangente é TG de B, que é B sobre C.
Aí, pessoal, só continuando mais um pouquinho, eles fizeram, como eu falei para vocês, vários e vários exercícios para fazer, para poder concluir isso aqui, né? E sempre que eles trabalhavam com um determinado ângulo agudo, eles podiam fazer os triângulos do tamanho que quisessem, mas se era em relação a um determinado ângulo, eles sempre achavam a mesma resposta. E aí eles foram fazendo vários e anotando. E por fim, eles montaram uma tabela de razões trigonométricas, tá? Então, eu vou deixar aqui essa tabela, vou aumentar um pouquinho aqui para você poder entender. E aí, olha, quando trabalha com um ângulo de 1 grau, o seno que é encontrado é sempre 0,0175. Quando trabalha com cosseno, com ângulo de 1 grau, o cosseno é 0,9998 e de 1 grau a tangente é 0,0175. E aqui eles tiveram o trabalho de fazer com todos os ângulos agudos, tá vendo? Ó? E acharam seno, cosseno e tangente para todos os ângulos agudos. E aqui continua 46, né? 60, vai indo até 90 graus. Depois de 90 graus não tem mais, tá? Na realidade, não era para trabalhar 90, era para chegar até 89. Mas 90 a gente vai precisar um dia. Então, olhando essa tabela, eu posso perguntar para vocês, qual é o valor do seno de 50 graus? Resposta, então você vem aqui, 50 graus e seno. Qual é o valor? 0,7660. Qual é o valor do cosseno de 60 graus? Ó, 60 graus, cosseno é esse aqui do meio, tá? Quanto que é? 0,5 mil. Só que esses zeros após a vírgula não tem valor nenhum. Eu posso chamar só de 0,5. Se eu perguntar qual é o cosseno a tangente de 45 graus, então vai estar aqui embaixo. 45 graus, aqui no meio, 1. É o número 1. Não precisa falar 1,0000. É 1 só, tá? Então, aqui a gente pergunta, eu posso perguntar assim para vocês, isso é outra questão de prova, que eu costumo cobrar muito em prova, tá? Vai escutando. Qual é o ângulo cujo cosseno é, deixa eu ver um difícil aqui, cujo cosseno é 0,5736. Ó, cosseno é o do meio. 0,5736 é o 55 graus. Então, é uma das questões de prova, tá bom?